Olá a todos. Hoje vamos, hoje vamos ter uma aula sobre Hanukkah, viver o judaísmo. É sabido que o milagre de Hanukkah mais famoso da festa de Hanukkah é o milagre no qual foi encontrado um único pote de azeite de oliva, lacrado e carimbado pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote, demonstrando que esse pote estava totalmente puro. Desse modo, foi possível acender a menorá no Beit HaMikdash. Porém, existe uma pergunta trivial, a halakha fixa, que se caso a minoria do povo estiver impuro na época de sacrificar o sacrifício de Pêssar, essas pessoas fazem o sacrifício um mês depois, no dia 14 de Iyar, chamado Pêssar Sheni. Porém, se a maioria do povo estiver em estado de impureza, esse sacrifício é feito no dia 14 de Nissan, no dia de Pêssar, mesmo que a maioria do povo está impuro. A resposta é que existe outra halakha chamada de Tum'a Utra Betzibur, ou seja, uma coisa que a princípio deve estar em estado de pureza. Caso a maioria daqueles que necessitam fazer tal coisa estão em estado de impureza, tal coisa pode ser feita mesmo em estado de impureza. A pergunta então é a seguinte: por que comemoramos o milagre de terem achado um único pote de azeite lacrado e carimbado, pois já que a maioria dos potes estava em estado de impureza, e a Halakha permite que a menorá seja acesa, mesmo estando em estado de impureza? Consta no Tratado de P.A., capítulo 1, Mishnah 1. O estudo da Torá é mais valioso do que todas as mitzvot juntas. Consta no Talmud Yerushalmi que mesmo o mundo inteiro não tem o valor suficiente em comparação a uma palavra da Torá, do estudo da Torá. Assim também fixou o Rambam Maimônides no seu livro Mishneh Torah, que não há nenhuma mitzvah que tenha o peso do estudo da Torá, uma vez que o próprio Talmud faz com que a pessoa chegue ao praticar o que estudou, ou seja, Gadol Talmud Amiviad Dei Maseh. O maior é o estudo do que a prática, pois o estudo traz a pessoa à prática. Apoiando-se nessas fontes, surge a seguinte pergunta. Na Torá, quando aparece o caso dos patriarcas, não aparece nenhuma fonte citando o estudo da Torá deles. Somente aparecem as provas dadas a eles por Deus a cada momento. E mais ainda, há de ser entendido porque o Rambam explicou que o estudo da Torá faz com que a pessoa chegue à prática. Sendo assim, se a importância do estudo é porque ele traz a prática, obviamente que a prática é mais importante, pois o estudo é somente um meio de chegar a ela. A resposta é que a obrigação de qualquer Yehudi não é de estudar o seu judaísmo, e sim de viver o seu judaísmo. Toda a importância de seu estudo é o que traz a prática. Por isso que a Torá nos trouxe somente os fatos das vidas de nossos patriarcas para saber como eles viveram o judaísmo. O que significa viver o judaísmo? Viver o judaísmo significa cumprir as mitzvot em qualquer circunstância, tanto nas situações difíceis quanto nas situações mais fáceis. Esse é o principal objetivo da pessoa acima da terra. O Mesilat Yesharim escreve que a pessoa foi criada com o objetivo, o intuito de ter prazeres, escutem bem, prazeres com Deus e aproveitar de sua presença divina. Porém, o verdadeiro prazer de todos os prazeres existentes é o cumprimento da mitzvot. E é ter o prazer de Deus. E o verdadeiro lugar do prazer, ter o prazer de Deus, é no mundo vindouro, pois o mundo vindouro foi criado para esse objetivo. Porém, o caminho para chegar até lá é esse mundo, através das mitzvot. Veja, diz o Mesilat Yesharim, Deus colocou a pessoa nesse mundo, no qual existem muitos obstáculos que o afastam de Deus. Ou seja, a pessoa foi colocada dentro de uma verdadeira guerra, pois todos os assuntos do mundo são uma verdadeira guerra. Ou seja, a função da pessoa nesse mundo, além de cumprir as mitzvot, é de estar firme e forte nas provas postas a ele por Deus. O milagre de encontrar o pote de azeite significa que demonstramos a Deus que a essência da vida de um Yehudi
É mesmo em situações difíceis que as mitzvot sejam cumpridas, a priori. Aquele que procura sempre cumprir do melhor modo possível, ultrapassando todos os obstáculos, mesmo aqueles que são quase impossíveis de serem ultrapassados, receberão apoio celestial para alcançar o objetivo almejado. Viver no judaísmo significa também sentir que Deus está conosco e nos salva a um piscar de olhos. Durante 12 anos, Yosef estava na prisão egípcia, sem nenhum sinal de saída do cárcere, e repentinamente chega o momento da libertação. Ao chegar o momento da libertação, tudo é feito com a velocidade do relâmpago, e se encontram na Torá e fazem-o correr para sair do poço. Eles correndo com Yosef, uma corrida que eventualmente levou Yosef ao poder. Não há explicação lógica para o fato de que um escravo hebreu, com um passado de prisioneiro no cárcere, se torna, dentro de algumas horas, o governante do Egito, que na época era o império mais forte do mundo. A realidade é mais forte do que qualquer imaginação, mais fértil que seja. Yosef recebe o poder sem limites. E assim, Faraó lhe diz: sem você, ninguém levantará sua mão e pé em toda a terra do Egito. Assim consta na Torá, Bereshit, capítulo 41, versículo 34. Segundo os caminhos da vida de Yosef até o fim, não podemos deixar de admirar a providência divina que acompanhou em cada momento de sua vida. Cada história, cada evento que está escrito na Torá traz uma mensagem para as gerações, e às vezes a mensagem é revelada e clara, e às vezes necessitamos estudar profundamente para descobrir os diamantes escondidos. Nessa aula, veremos como a história de Yosef em geral e seu resgate em particular é relevante e atual para cada um de nós. Yosef foi preso na cadeia e, ao final de 12 anos, ele foi nomeado como vice-rei do Egito. Justamente, assentado na prisão, foi o que levou ele ao poder. Lá, ele encontrou o mordomo das bebidas, decifrou seus sonhos e ele o recomendou ao faraó. E a sequela é conhecida. Cada um de nós está preso na sua prisão particular. Um cativo nos laços da raiva, outros nos laços da inveja, e um terceiro em busca de honra e, obviamente, existem aqueles que estão nos laços do dinheiro. Todos nós queremos sair dessa prisão. Como seria possível fazer isso? Devemos seguir o caminho de Yosef. Isso significa que não devemos copiar o que fez Yosef, e sim tentar adequar à nossa personalidade o caminho usado por Yosef. Desse modo, usamos as ferramentas de Yosef de acordo com nossa virtude. A primeira e mais importante etapa é a declaração inicial de Yosef. Quando o faraó está entusiasmado com sua sabedoria por ter decifrado seus sonhos, de modo que seu coração aceitou, Yosef responde imediatamente, como consta na Torá, Bereshit, capítulo 41, versículo 16. Sem mim, Deus responderá à paz do faraó. Ao invés de atribuir a si todo o sucesso, Yosef atribui todos os sucessos a Deus. Esse é o caminho de Yosef desde tempos imemoriais. Deus retribuiu a Yosef e disse, como consta na Torá, Bereshit, capítulo 38, versículo 2. E Deus está com Yosef. E tudo o que ele, Yosef, faz, Deus sucede em suas mãos. E o seu senhor, Potifar, o seu mestre, viu que Deus estava com ele. Yosef tem o privilégio de ter uma graça especial de Deus. Para ter sucesso, devemos receber a ajuda divina. Estamos presos sob as tentações e provas do mau instinto, o Yetzer Hará. Não podemos alcançar a paz sem ajuda divina. E assim consta no Talmud, Sukkah 52a. Diz Rabbi Shimon ben Lakish, o mau instinto, o Yetzer Hará de uma pessoa, tenta dominá-lo todos os dias e ele quer matá-lo. Ai. Alô? כן, סבתא. בסדר, נגמור להקליט פה שיעור, אני אעשה את זה. טוב, אני באמצע להקליט שיעור.
Ok, להתראות. E se não fosse pela ajuda de Deus, o homem, e se não fosse pela ajuda de Deus, o homem não conseguiria vencê-lo. Se queremos transcender as dificuldades que o mau instinto nos coloca em todas as oportunidades, devemos nos dirigir a Deus e pedir a Ele força, e que não há dúvida, que tais pedidos, com certeza, serão respondidos de bom grado. Qual é a função de cada um de nós? É claro que uma pessoa deve realizar ações espirituais para que o Criador o ajude, como está escrito no Midrash Rabbah, Shira Shirim 5:2. Está escrito assim: תפתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כחודו של אולם. Abram para mim uma porta como o tamanho do orifício de uma agulha, e eu abrirei a vocês uma porta do tamanho de um salão. Ou seja, devemos fazer algo, mesmo que seja o mínimo algo de nossa parte. E assim, Deus completa o resto. Yosef decifra o sonho do faraó e lhe diz que virão 7 anos de fartura, mas depois dele virão 7 anos de fome, muito difíceis. Yosef recomenda ao faraó que ele nomeie um homem inteligente e sábio que controlará a terra do Egito. Por que a necessidade de um homem inteligente e sábio? Por que não era um bom armazenador com um amplo conhecimento de grãos, que sabia como armazenar os grãos para os anos da fome? Quem é sábio? Quem é considerado sábio? A Mishnah em Avot, capítulo 2, Mishnah 10, escreve a resposta. Quem é o sábio? É aquele que vê as consequências do que pode acontecer de seus atos. Rabbi Eliyahu Lupian, em seu livro Lev Eliyahu, nos ensina que a intenção da Mishnah é que o verdadeiro sábio vê as futuras consequências de seus atos como se essas consequências tivessem nascido agora. Muitos de nós estamos cientes das implicações futuras de nossas ações. No entanto, esse conhecimento nem sempre nos impede de dar o passo errado. Esse conhecimento não é suficientemente tangível em nossos corações no momento da ação. Existe uma grande distância entre o conhecimento do homem e suas ações. Às vezes, há uma ruptura completa entre os dois. Os sábios da Kabbalah chamam essa situação a trilha estreita da garganta, ou seja, entre a mente da pessoa, o comandante supremo, e seu corpo, tem uma garganta estreita. A informação nem sempre flui facilmente da mente para o instrumento de ação, ao coração e aos membros. Nosso trabalho é ilustrar e pintar o futuro como se estivesse aqui, tentando um momento antes do que aconteça, parar e imaginar quais seriam as consequências futuras de nossas ações. Com base em erros e lições do passado, tentaremos imaginar como nos sentiremos ao acontecer o resultado imaginado desse passo. Um homem cujo futuro está já aqui é o sábio. Yosef diz ao faraó: será muito difícil acumular comida durante todo o ano para que o povo não sofra nos anos da fome. É muito difícil imaginar a fome quando há muita abundância e fartura ao redor. Para realizar essa tarefa e se preparar perfeitamente para os anos da fome, o Egito necessita de um homem sábio, um homem que já está em meio a um grande fartura, sente fome, sente que a fome já está aqui. Um homem que não desistirá mesmo de um simples feixe de trigo, pois nos anos da fome, cada grão se tornará uma coisa preciosa. Apenas um sábio que previu o futuro, mesmo antes de nascer, pode cumprir essa função. Yosef incorpora excelente pensamento em sua personalidade. Ele não cede aos prazeres de um momento. Ele sempre olha para frente. Assim ele se comportou em relação à esposa de Potifar. Portanto, Faraó disse a Yosef. E disse Faraó a Yosef: depois que Deus lhe informou sobre tudo isso, não é inteligente e sábio como você. Através de sua boca será dominado e liderado o meu povo. Duas coisas aprendemos de Yosef. Precisamos ter a ajuda de Deus para ter sucesso em sair de nossas prisões particulares. 2. O passo que é exigido de nós é ver quais são as consequências que podem nascer dos nossos atos.
ou seja, sempre olhar um passo adiante. Será que o que nós estamos prestes a fazer nos ajudará a alcançar o nosso objetivo ou somente o oposto? Rabbi Yochanan ben Zakkai menciona o elogio de seus alunos. No segundo capítulo de Pirkei Avot, no topo da lista aparece o título Medo do Pecado. Como tal aluno alcançou tal grau, o aluno revela para nós seu lema, quem vê as futuras consequências de seus atos. Quando uma pessoa vê isso, ele atinge o nível de temer o pecado, pois ele tem medo de cometer pecado, que seja alguma coisa ruim dos seus atos. Mesmo que verificar o que pode acontecer através de nossos atos é algo extremamente necessário para que tenhamos temor a Deus, com o objetivo de sempre estar com o pensamento de não desviar do rumo traçado por Ele, de qualquer modo, devemos saber que tudo está à vontade de Deus. Ou seja, mais do que calculamos e pensamos nossos atos, acima de tudo está a vontade divina. Isso implica em duas triviais conclusões. Saber que, por mais que planejamos, o resultado está nas mãos dele. Isso significa que o resultado pode ser contrário ao que planejamos. 2. Em certas ocasiões, devemos agir de tal modo que parece ser um ato suicida, como os dos Macabim, por entender que essa é a vontade divina, contra toda a lógica. Obviamente, cada um deve se aconselhar com uma autoridade rabínica, pois cada caso é um caso separado. A história de Yosef é sempre lida na época de Hanukkah. Prova que cada evento tem uma mão direcionadora. A mão é a boa mão de Deus. Sem mim, diz Yosef, Deus já respondeu à paz do faraó. Tudo é oriundo do Criador. Aquele que sempre vive com essa sensação que tudo vem de Deus, assim também ele, Deus, se comportará com a pessoa medida por medida. Assim também era o Matitial, o filho de Yohanan, e seus filhos. Matitial entrou na guerra com 13 homens, o exército grego, o exército mais forte da época. A pergunta é, será que sair desse modo para a guerra não é um ato suicida? A resposta é que Matitial e seus filhos que se apoiaram, se fossem apoiar nos próprios poderes, teriam sido definidos como suicidas. Ele percebeu que todas suas forças eram divinas e não havia nenhuma força natural. Portanto, ele ousou ir à guerra contra o Império Grego. Quando uma pessoa vive assim, Deus o trata além da natureza. Quando acendemos as velas de Hanukkah, realizamos um ato que é uma antítese da visão geral do mundo. Nós comemoramos o milagre e apontamos para o fato que Deus rompe os limites da natureza, como diz o razonista em suas cartas. A natureza é a vontade mais constante de Deus. E quando Deus quer, ele rompe esses limites. Baseando-se nesses conhecimentos, poderemos entender que uma pequena jarra de óleo pode durar 8 dias e um punhado de judeus vencerá o império mais potente da época. Do mesmo modo, Deus, contra todas as chances, levou a Yosef ao posto do vice-rei do Egito e aos macabeus para a vitória. O mesmo Deus também realizará milagres para nós e nos trará a vinda do Messias, Bimerá Be'amen, Amen.